Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para preparar esse estudo da Palavra de Deus com os irmãos, a Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, que nós já conhecemos, né? Agradecendo ao Senhor, porque foi tanto tempo, desde aproximadamente março, praticamente um ano, né? Que a gente está distante, não fazemos a escola dominical, e isso tem ficado aí um vazio, mas Deus planejou que neste momento, neste dia, né, nós estivéssemos aqui para reiniciar esse trabalho, né? Vamos então orar ao Senhor, vamos então buscar a face do nosso Deus, sabendo que nenhuma atividade nossa, nenhum estudo, qualquer coisa que formos fazer aqui, é preciso pedir a direção de Deus. Nós vamos então buscar a face do nosso Deus, pedindo a Ele a direção. Querido Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade. Toma a vida dos nossos irmãos, da Igreja do Senhor, nos edifica na Sua santa palavra, e que este estudo, que não é da minha parte, que não é a sabedoria humana que vai estar aqui, mas sim a presença maravilhosa do Teu Santo Espírito. Toma nossas vidas, a vida do Teu servo, contigo fala, nos usa para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo de hoje, ele tem o título de Recomeçar. Um grande desafio. Quando falamos em recomeçar, a gente pensa várias coisas relacionadas com coisas novas para acontecer, né? Mas aqui o estudo está voltado para a situação da reconstrução do templo. Esdras e Neemias foram escolhidos de Deus para fazer a reconstrução do templo de Jerusalém. Eu gostaria de ler a introdução. Esse estudo é baseado na revistinha, né? Palavra e Vida. E a introdução fala assim: os livros de Esdras e Neemias têm sido fonte de motivação para muitos servos de Deus, no passado e no presente. Nestes preciosos livros, muitos líderes têm encontrado estratégias e motivações para desempenhar o seu trabalho com sucesso. No entanto, podemos observar também uma importante lição nessas joias da palavra de Deus. O desafio de recomeçar. Com uma cidade destruída, um povo distante e o lugar de adoração abandonado, eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo e foram vitoriosos nesta empreitada. O que podemos aprender com eles? Vejamos. Primeiro, reconhecer onde foi que errou. Não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias tinham a certeza dos motivos de tantos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que a causa de tanta dor e sofrimento do cativeiro e de todas as humilhações que o povo sofrera vinha dos constantes atos pecaminosos do povo. Certamente, as ações pecaminosas sempre gerarão derrotas em nossa vida. Portanto, notar, porém, tanto na vida de Esdras quanto na vida de Neemias, um coração pronto para a confissão. Deus também usa pessoas com corações humildes e dispostos a servir. Certamente não será instrumento para o louvor da sua glória pessoas mais intencionadas e com motivações que gerem práticas malignas,
é imprescindível ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e obedecer com humildade e mansidão. Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Assim, com humildade e temor ao Senhor, podemos confiar e recomeçar. Não somente, né, o que aconteceu com Neemias e Esdras, a reconstrução do templo, os desafios e as dificuldades que eles tiveram para conseguir reconstruir o templo. Também nós, que estamos já no final do mês de janeiro, também iniciando um novo ano, não um simples recomeço de ano, mas numa ainda pandemia, né? Podemos dizer assim, ainda está em curso essa pandemia, é um ano todo nessa situação. Aí foram perdas, mortes, sonhos desfeitos, planejamentos que não aconteceram. Quantas situações, quantas dificuldades, quantos problemas atravessamos este ano que passou, né? 2020. Mas em tudo nós podemos glorificar o nome do Senhor e entender que não somente recomeçar, mas continuar. Recomeçar, sim, a nossa vida aqui neste mundo, mas continuar a vida com o nosso Deus. Porque uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus é necessária. Esdras e Neemias tiveram sucesso, tiveram seus corações quebrantados pelo Santo Espírito de Deus e foram usados pelo Senhor na reconstrução do templo. E nós, servos do Senhor, podemos também glorificar o nome do Senhor, usando a palavra de Deus, nos colocando na sua presença com temor, com humildade, e assim acreditarmos que é possível recomeçar sim, né? E a segunda lição que nós podemos tirar do estudo é vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Além de todos os desafios externos que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, podemos perceber que muitas vezes os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos. Os reveses da vida costumam imprimir muitos elementos negativos em nós. No caso do povo de Deus, na Babilônia, depois de 70 anos de exílio, houve muita mudança. Provavelmente já estava aculturado, tinha a permissão de ter os seus próprios negócios e uma nova geração estava emergindo, vivendo ali. Podemos, então, nos perguntar, existiriam vantagens sair da Babilônia? Vejamos. É relevante mencionar 3 elementos a fim de compreender que o recomeço nem sempre será fácil. No caso nosso, né? Agora em 2020, recomeçando um ano depois de uma pandemia que destruiu muita coisa e ainda está destruindo, matando muitas pessoas, é preciso recomeçar, é preciso avançar, é preciso olhar para o alvo, como o apóstolo Paulo falou, prossigo para o alvo como prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E não perder o propósito, né? Deus nos colocou aqui neste mundo com um objetivo.
Foi para servi-lo em espírito e em verdade. O segundo elemento é a frustração. No caso dos exilados da Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota cachapante sob Nabucodonosor. Muitos se lembravam de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. E essa memória ainda poderia estar viva no imaginário das pessoas, impedindo-as de ir adiante e vencer esse bloqueio mental. E o terceiro elemento é a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém. Somente um remanescente, ou melhor, somente aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Esdras 1, versículo 5. O despertamento de Deus é vital para vencer todos os desafios. Então, nós podemos entender que no nosso caso hoje, todas as frustrações, o medo, a acomodação fazem parte, de uma maneira ou de outra, da vida das pessoas. E nós, como servos do Senhor, como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para fazer parte desse exército, possamos orar ao Senhor, possamos ter nossas vidas nas mãos de Deus, para que o nome dele seja glorificado em nós. Amém. E assim então, irmãos, como terceira lição do estudo, confiar em Deus e planejar as ações. A confiança em Deus e planejamento das ações. Muitas vezes temos planejado primeiro, as ações, temos objetivado muitas coisas, arquitetamos daqui e dali, mas, na verdade, deve ser o inverso, Confiar primeiro no Senhor e depois planejar, Planejar para a gente não entrar sem cobertura, Vamos, então, ler um pouco mais do estudo, que está maravilhoso, O estudo está muito edificante. Um dos segredos da boa empreitada de Esdras e Neemias foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor estava com eles. A boa mão do Senhor estava com eles, E sempre que nós colocamos Deus em primeiro lugar, sempre que nós confiamos e nós chamamos o Senhor para nos cobrir, nos guardar, nos proteger na empreitada que estamos atravessando, que estamos querendo fazer, Ele estará conosco, Talvez o teu propósito, o teu objetivo não seja nem de fazer um planejamento para executar, atingir determinados objetivos ou atingir situações, realizações, mas você atravessa hoje um problema difícil, um problema que aos seus olhos são intransponíveis, é intransponível. Quer dizer, é preciso confiar no Senhor, É preciso chamar o Senhor para habitar contigo e tomar conta, das suas atividades. Todavia, podemos identificar traços diferentes na personalidade desses dois grandes líderes. Por exemplo, em Esdras 8:22, Esdras não pede ao rei uma guarnição de cavalaria,
porque tinha vergonha de pedir ao exército do rei e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Já Neemias, quando tem a oportunidade de voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém, não hesita em solicitar ao rei que o mesmo dê cartas para os governadores da além do rio, para que o permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Neemias 2, 7 e 8. Quer dizer, eram traços diferentes de personalidade, né? Mas, na verdade, eles tinham maneira de ser comum, né? Uns não pediram nada ao rei, um não pediu nada ao rei, o outro pediu, né? Para o rei ajudar, Artaxerxes, né? Ajudar, e ele ajudou. Mas eles tinham traços comuns. Eles, todos dois, Esdras e Neemias, acreditavam que o Senhor estava com eles, eles confiavam na boa mão do Senhor. Está aqui escrito. Eles tinham temperamentos e planos diferentes, porém, uma característica comum: a confiança em Deus. Nós também, irmãos, precisamos confiar no Senhor. Diz a palavra de Deus confia no Senhor e não te estribes em teu próprio entendimento. Acho que em Provérbios está, né? Eu não lembro onde, mas justamente fala para nós que devemos confiar no Senhor. Tem muitos confiando em si mesmo, confiando no homem, confiando no médico, ou confiando em muita coisa deste mundo, mas não confia no Senhor. Meu irmão, minha irmã, amigo, que ouve a palavra de Deus, confia no Senhor. Seja qual o problema, seja qual o desafio, mas confia no nosso Deus. A Bíblia Sagrada diversas vezes nos ensina a não temer algo quando a direção vem do Senhor. Podemos então usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance, vencer a insegurança e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa. E a vitória, ela está com o povo de Deus. Inclusive tem uma música, né, de Valdeci Aguiar, muita gente de nova hoje ainda não sabe esse cântico, mas tem condição de aprender, né? Vai lá no YouTube ou qualquer outro lugar e vai encontrar. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. E a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 8, o cântico de vitória, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31, se não me engano. E a partir do 32, segue adiante e fala que nós somos vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade irá nos afastar do amor de Deus. E a nossa vida, irmão, e o nosso descanso, o nosso gozo não está aqui nessa terra. Aqui nós estamos
de passagem, nós estamos aqui por um tempo só, como mensageiro, como transmissores desta palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E nós estamos aqui para isso, né? Sermos usados pelo Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Sendo assim, recomeçar não é tarefa fácil. Imaginemos as ansiedades, privações e provocações que Esdras e Neemias enfrentaram ao longo da caminhada de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Eles certamente enfrentaram perigos internos e externos. Contudo, não desistiram. Eles foram até o fim e saíram vitoriosos. O que impede você de recomeçar um bom projeto que ficou para trás? Converse com o Senhor sobre isso e peça que Ele revele a sua vontade. Se Deus aprovar, siga em frente. Talvez tenha ficado do ano passado projetos, propósitos que você não conseguiu realizar. Nós não conseguimos atingir. E hoje são muitas pessoas com medo, muitas pessoas frustradas, muitos desanimados, sem esperança. Mas vai aqui um recado de Deus para você. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Diz a palavra de Deus: eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está conosco. Ele está conosco, não vai nos abandonar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E para concluir o estudo, da palavra do nosso Deus, eu gostaria de deixar com os irmãos um versículo de Neemias. Inclusive deveria ter lido no princípio, mas o Senhor me tocou agora, me falou agora, vamos ler, porque estudo da palavra de Deus sem a Bíblia vale pouco, né? Neemias 2, versículo 5 diz assim: e disse ao rei, Neemias falou, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Diz assim a palavra de Deus, que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos, a igreja do Senhor seja edificada pelo Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, pequeno lembrete, no final de cada estudo, no próximo domingo vamos para o segundo estudo, no final de cada estudo existe as leituras bíblicas, né? Segunda, terça, até domingo. Uns versículos a cada dia. E você pode, irmãos, exercitar ler esses textos, porque estão de acordo com o ensino, de acordo com a leitura, de acordo com o tema que vai ser conversado aquela semana. Essa semana os irmãos leiam, façam as leituras diárias do segundo estudo, E que Deus abençoe a todos os irmãos, bom estudo. A escola dominical, já disse uma vez, ou mais de uma,
ela não se resume só nesse pequeno tempo que a gente fica junto aqui, né? É importante um envolvimento diário com a palavra de Deus, é importante uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor, de consagração, para que o Senhor possa verdadeiramente habitar em nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar então? Agradeço ao Senhor por este momento maravilhoso, que aqui passamos, eu e os irmãos, conversando sobre a Tua palavra. Deus querido, que o Senhor coloque nos corações do irmão, da irmã, da criança também está ouvindo a palavra do Senhor, da Tua graça, Senhor. Coloca Teu ensino maravilhoso, Teu poder, para que eles possam verdadeiramente, para que possamos verdadeiramente aprender contigo. Porque Tu és o nosso professor, Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.